Então, Geshe-la deu boa noite a todos, Tatshiderei a todos. E então, na semana, ele vai continuar essa semana a ensinar os 8 versos que transformam a mente para nós. Esse foi um texto composto pelo grande mestre tibetano Kadampa, Geshe-la Gritampa. E então, na semana passada, ele começou a ensinar o primeiro, ele ensinou, na verdade, o primeiro dos 8 versos. Né? Então, essa semana ele vai continuar. Mas antes de seguir com os ensinamentos sobre os 8 versos, eu gostaria de retomar um pouquinho a essência desse ensinamento, que é muito importante, que é a visão budista de que todo o sofrimento mental, físico, emocional, todo o sofrimento, ele tem uma causa fundamental, que são as aflições da mente, ou a ignorância. E essas aflições da mente, elas, por sua vez, têm uma causa, tem duas causas principais, que são a mente que se fixa a um eu e a mente autocentrada. Então, para nós podermos lidar ou eliminar o autocentramento, então, os antídotos diretos, então, são a bondade amorosa e a compaixão, e a bodhicitta. E para eliminar a mente que se fixa a um eu, nós precisamos, então, desenvolver a sabedoria que conhece a realidade última. Então, o desenvolvimento da bodhicitta, o cultivo da bodhicitta, da bondade amorosa, da compaixão, e da sabedoria que realiza a natureza última da realidade, são a essência dos 8 versos Transforma a Mente. Então, na semana passada ele falou para nós que nós, como seres humanos, nós temos esse desejo inato de querermos ser felizes e de não sofrermos, né? Esse desejo, ele não é um desejo influenciado pela cultura ou pelo meio externo, ele é um desejo que é de nascença, né? Nós nascemos com esse desejo. Então, antes, isso é muito importante, ele quer voltar a nos levar a essa reflexão antes de entender, de mergulhar nos ensinamentos dos 8 versos, para nós podermos entender o propósito, o fundamento desses ensinamentos. Então, é muito importante que nós entendamos que esse desejo inato, ele é inseparável de nós. Então, onde quer que a gente vá, o que quer que a gente faça, qualquer decisão que a gente tome, por um estilo de vida ou por outro, o nosso desejo é sempre por paz e felicidade. Então, é muito importante a gente entender isso, né? Porque a gente tem esse objetivo bem claro, porque dando certo ou não, pelo menos nós sustentamos esse desejo com mais clareza de obter felicidade e paz, e não o contrário, né? Não de sofrer e trazer mais sofrimento com as nossas decisões. Então, é importante, muito importante que a gente tenha isso em mente, né? Essa clareza de objetivo. Então, é muito importante que a gente mantenha em mente qual é o nosso propósito fundamental, esse desejo inato de ser feliz, de ter paz, para que a gente não se engane, para que a gente não sofra na busca da felicidade, né? Acabe sofrendo buscando a felicidade e trazendo sofrimento para os outros. Ainda que a gente não consiga obter o que a gente desejava, ou a gente ganhe muito dinheiro nessa busca, se a gente tiver clareza do nosso propósito verdadeiro, ganhar dinheiro não vai fazer com que a gente fique com o ego muito fortalecido, assim, um ego muito exacerbado, né? Então, a gente tem que começar a pensar, então, o que é, então, essa felicidade, né? Então, na semana passada, o Geshe falou claramente para nós que essa felicidade, essa paz, ela é uma experiência mental, uma experiência interna, né? E, então, quando a nossa mente está calma, está em paz, então significa que a gente está feliz, né? Por outro lado, quando a gente está com raiva, ansioso, deprimido, não importa que a gente esteja vestindo uma roupa super linda ou que a gente esteja num carro maravilhoso, a experiência mental é de sofrimento, né? Então, a experiência interna é o que nos importa, é o que vai determinar a nossa felicidade ou o nosso sofrimento. A gente tem que ter muita clareza disso. Então, na semana passada, o Geshe falou sobre as 5 consciências ligadas aos sentidos físicos e a consciência da mente, né? A consciência mental. Então, a consciência mental que realmente importa, né? É ali que a gente vai ter a experiência de felicidade ou não, né? Ou de sofrimento. Então, quando a gente não tem a experiência de felicidade, qual é a causa disso, né? Por que a nossa felicidade é obstruída, né?
inimigo, aquilo que diretamente afeta a nossa experiência de felicidade, são as aflições mentais, né? É claro que existem circunstâncias que vão contribuir, mas o que diretamente obscurece ou representa um obstáculo à nossa felicidade são as aflições mentais. Assim que as aflições surgem, a nossa mente perde a paz, perde a felicidade, né? Então é muito importante a gente entender isso, né? E pesquisar internamente. Reparar que quando a raiva surge, quando a inveja surge, quando o egoísmo surge, isso perturba a nossa mente. E é esse que é o verdadeiro inimigo. É isso que vai impedir que a nossa mente se sinta em paz, se sinta feliz. É isso que vai causar o nosso sofrimento. Então, isso é muito importante a gente reconhecer na nossa própria experiência. Então, por exemplo, né, quando alguém faz alguma coisa negativa para nós, quando alguém toma uma decisão errada e faz alguma coisa ruim para nós, né? O que vai fazer com que a gente realmente sofra não é a ação em si, mas é o quanta raiva a gente manifesta por conta daquela ação. Então, por exemplo, uma família com 5 pessoas que sofrem o mesmo tipo de ação, né, são submetidas ao mesmo tipo de ação negativa, aquele que tem mais raiva, que manifesta mais raiva, que mais vai sair ferido. E aquele que manifesta menos raiva vai ser o que vai sair menos ferido. Cada um vai responder de um jeito, dependendo de como a pessoa manifesta as aflições da mente, né? Então, o ponto todo não é a ação em si, né? Mas é o quanto de raiva você traz à tona, você manifesta, né? Então, esse é um exemplo, usando a raiva, mas com todas as emoções negativas, a gente pode investigar da mesma maneira. Então, por exemplo, agora nessa fase aqui de isolamento social, né? Todo mundo está passando mais ou menos pela mesma coisa, né? A pandemia mesma, você querendo ou não, você não pode sair de casa, você não pode passear, você não pode ir no restaurante, você não pode encontrar as pessoas. Alguns perderam o trabalho, outros perderam o negócio. Então, assim, está todo mundo passando por uma situação igual, né? Mas alguns sofrem demais, alguns ficam com muita raiva do que está acontecendo, né? Aí a pessoa tem muita raiva de estar passando pelo que está passando, né? Sofrendo, não querendo sofrer, mas sofrendo. Aí a pessoa começa a querer culpar alguém, né? Culpa os políticos, culpa alguém, né? E fala coisas horríveis. Para a pessoa que está lá, para o político que está lá, não faz a menor diferença se você fala umas coisas horrorosas ou se você fala umas coisas maravilhosas. Para a pessoa não faz a menor diferença, mas para você faz muita diferença. Quanto mais raiva você expressa por estar nessa situação, mais sofrimento você traz para você mesmo. Então, para você mesmo e para pessoas então em volta de você, né? Então, você não querendo sofrer, você culpa o outro. Mas justo por culpar, você só acaba sofrendo mais. Então, o ponto é que a gente precisa ser um pouco mais inteligentes aqui, né? Entender o que realmente é a causa do sofrimento. O que realmente faz com que a gente sofra, né? Então, essas causas são internas. Elas podem ser tocadas pelas circunstâncias, como o Geshe falou antes, mas a causa verdadeira do sofrimento são as aflições da nossa mente. Então, a gente precisa reconhecer isso primeiro. Uma vez que a gente reconheça, então aí sim a gente precisa aprender como lidar e como superar as aflições da própria mente. Então, quando a gente entende que reagir dessa maneira, deixar afetar dessa maneira, não nos ajuda, se ajudasse a gente faria, mas não nos ajuda, né? Então, a gente começa a perceber que a raiva, a negatividade, é isso que verdadeiramente perturba a nossa mente e que nos traz sofrimento. Então, quando a gente compreende isso, o passo, então, seguinte é a gente compreender as desvantagens das aflições da mente, né? E é isso que o Geshe está tentando explicar para nós, para a gente refletir sobre as desvantagens das aflições mentais, né? De se render, de se entregar às aflições da mente. Quando a gente entende, então, que a fonte do sofrimento, o que impede a nossa felicidade, são as nossas aflições mentais, e a gente entende as desvantagens dessas aflições mentais, então surge, então, aí o desejo de a gente se livrar delas, né? Quando a gente compreende as desvantagens, surge o desejo de se livrar delas. E
Se elas fossem permanentes, ou seja, se elas não pudessem ser eliminadas, então a gente não teria o que fazer, né? Mas não é o caso. Elas não são permanentes, elas são... Todos nós temos o potencial de se livrar delas, de nos livrar delas, né? Então, todos nós temos natureza de Buda, todos nós podemos nos livrar delas. Então, uma vez que a gente compreende as desvantagens, tem o desejo de se livrar das aflições da mente, sabendo que nós temos o potencial de fazer isso, então aí é a nossa responsabilidade fazer isso. Ninguém vai poder fazer por nós. Nós é que vamos ter que lidar com elas e entendendo que elas é que são nosso verdadeiro inimigo. Então, qual que vai ser o nosso primeiro obstáculo nesse trabalho, né, de nos livrarmos das aflições da mente? Nosso primeiro obstáculo vai ser a arrogância. Vai ser a gente achar que tem razão, né? A gente achar que está certo, que os outros estão errados, né? Vai ser não ser capaz de ver os nossos próprios erros. A gente consegue, é muito espertinho de ver os erros dos outros, mas para ver os nossos próprios erros a gente tem um pouco mais de dificuldade, né? Então, nosso primeiro obstáculo vai ser esse, vai ser a arrogância, esse ego super forte, né? Então, o primeiro ponto vai ser a gente ver os nossos erros como erros, né? E se livrar dessa arrogância. Esse vai ser o nosso primeiro trabalho. Então, para esse primeiro trabalho, nós temos, então, o segundo verso, que vai nos ensinar a fazer isso, a gente se livrar dessa arrogância, né? Então, sempre que estiver na companhia de outras pessoas, vou aprender a ver a minha pessoa como a mais insignificante dentre elas. E, com todo respeito, considerá-las supremas do fundo do meu coração. Então, esse é o segundo verso que vai nos ajudar a nos livrar da arrogância. Então, a arrogância é esse primeiro grande inimigo, esse primeiro grande obstáculo que nós vamos nos livrar dele, né? Então, porque a arrogância, ela impede que a gente veja os nossos próprios erros. Então, uma empresa, por exemplo, um negócio, né? Onde o líder não enxerga os próprios erros e não escuta quando as pessoas vêm falar dos erros que ele cometeu, né? E continua cometendo um erro atrás do outro. O que acontece com essa empresa? Ela vai caindo até a hora que chega a falência, né? Essa mesma coisa acontece nos países, né, com grandes líderes, acontece nas empresas, acontece nas famílias, né? Quando o chefe da família fala, não, eu sou o chefe da família, eu que sei de tudo, eu não escuto ninguém, eu faço do jeito que eu quiser, e vai cometendo um erro atrás do outro, leva a família ao fim, né? E acontece com a gente individualmente, né? A gente comete um erro atrás do outro, não tem a humildade, né, de enxergar o próprio erro, fica apontando erro nos outros, mas não enxerga os próprios erros, né? Então isso vai nos impedir de fazer qualquer transformação, vai nos impedir de crescer, vai impedir o nosso desenvolvimento das nossas habilidades, vai fazer com que a gente se torne pessoas sozinhas, solitárias, né? Então, o primeiro ponto é se livrar da arrogância, desse ego que não enxerga, não aceita os próprios erros. Isso vai nos bloquear. Esse é o primeiro ponto, o primeiro obstáculo que a gente precisa se livrar. Então, a forma de a gente lidar com essa arrogância é cultivar uma atitude de humildade, né? Então, o que diz nesse verso, assim, sempre que eu estiver na companhia de outras pessoas, então, com as pessoas da família, com os amigos, com as pessoas que trabalham com a gente, sempre que eu estiver na companhia de outras pessoas, eu vou aprender a pensar na minha pessoa como a mais insignificante, como se a gente fosse inferior a elas, né? Então, como que a gente faz isso? Como é que a gente pode se colocar nessa posição, né? Que para nós vai ser até mais tranquila, porque se a gente se acha, se coloca numa posição de muita superioridade, né? Qualquer ataque que a gente sofrer vai doer muito, né? Agora, se a gente se coloca numa posição inferior, se a gente for atacado, não dói tanto assim, né? Do que se a gente tem toma uma posição muito superior. Então, como é que a gente faz isso, né? Então, sempre que a gente está com alguém, a gente, em vez de buscar os erros e ficar julgando, o que vai fazer com que a gente sinta raiva, né, das pessoas, a gente procura observar as boas qualidades dessas pessoas, né? E busca enxergar os nossos erros. Então, o que os ensinamentos dizem, você enxerga a boa qualidade dos outros, você se alegra com elas, regozija nas qualidades do outro e enxerga os próprios erros, os próprios defeitos, né? Então, isso faz com que a gente tenha essa atitude mais humilde, sempre que a gente desenvolver essa atitude mais humilde na companhia dos outros. Então, por exemplo, se a gente olhar para uma abelha, a gente pode olhar e falar assim, é uma abelha, é um inseto.
Eu sou um ser humano, né? Mas aí a gente olha para a abelha, o que ela faz, né? Ela precisa do néctar da flor. Então ela vai lá, pega o néctar da flor sem destruir a flor. Ela faz o que ela precisa, né? E nesse processo ela ainda poliniza, ajuda outras plantas a surgirem, outras árvores, frutos e tudo mais. Então ela não só não destrói, como ela ajuda o ambiente. Agora nós fazemos o quê? Quando a gente precisa de alguma coisa da natureza, a gente vai lá, corta, né? Destrói o que precisa destruir para conseguir o que a gente quer. Então, se a gente olhar por essa perspectiva, a abelha, ela tem muito mais habilidade que nós. Nós temos muito menos habilidade. Nós temos uma educação muito pior do que a da abelha, né? A abelha tem uma habilidade de fazer o que ela precisa fazer e de beneficiar o meio ambiente que nós não temos, né? Então, se a gente começar a olhar desse jeito, a gente começa a surgir um respeito por essas criaturas, né? E essa atitude de humildade começa, então, a surgir em nós. Então, dessa forma que a gente deveria olhar para os seres, né? Para todas as pessoas, para os moradores de rua, para as pessoas que têm que fazem trabalhos super simples. Elas têm habilidades que nós não temos, com certeza. Então, quando a gente vê no outro, né, um talento, uma qualidade que nós não temos, nós criamos, então, essa atitude de respeito. A gente se alegra pela qualidade do outro, né? E a gente gera essa atitude de humildade com relação aos outros. Então, quando a gente vê a bondade, qualquer habilidade, qualquer talento que o outro tem que a gente não tem, a gente se alegra, né? E a gente considera aquilo digno de respeito. A gente começa a ter essa atitude de respeito pelo outro. Não de uma forma política, né, como o Goethe disse, não só politicamente, mas do fundo do nosso coração, porque a gente realmente reconhece aquela qualidade no outro. Isso faz com que o nosso ego, ele ceda um pouco, né? Ele tenha um pouco mais de humildade. Então a gente considera esses seres supremos, com todo respeito, a gente considera esses seres supremos, a gente sustenta esses seres num lugar elevado, né? E nós, por isso, a gente tem, então, uma estabilidade muito maior também, né? Então a gente considera esses seres supremos do fundo do nosso coração. E isso faz com que a nossa mente também seja mais estável, com essa atitude de humildade e respeito. Então vamos supor que você é uma pessoa que tem um ego desse tamanho, né? Você tem, sei lá, dinheiro, ou é famoso, não sei bem. Aí você vai para um restaurante com a sua família, né? Com esse seu ego, assim, né? Cheio de, né, querendo ser tratado como um rei, afinal de contas, que é o que você merece, ser tratado como um rei. Então você vai com essa expectativa de ser tratado como um rei. Aí você se senta naquele restaurante chique, carésimo, senta na mesa com a sua família. Aí o garçom, por algum descuido, sei lá, deixa cair uma água em você, alguma coisa, comete algum errozinho, assim, né? Aí aquilo já é um motivo para você, para botar uma super raiva, né? Então, a primeira coisa que acontece é isso, né? Aquela cara bonita que você encheu de maquiagem, sei lá, se você é uma mulher, encheu de maquiagem, sei lá, uma roupa bonita que você tentou vestir para ficar bonito, né? A primeira coisa que aparece é aquela cara feia de raiva, né? Então, as pessoas que estão em volta de você, a consciência ligada ao sentido visual, né? Já não vai, por mais que o restaurante seja lindo, que a comida seja maravilhosa, que o prato seja maravilhoso, o que aquela consciência visual está experienciando é aquela cara feia de raiva. Então ela já não vai mais conseguir ver aquele prato maravilhoso, aquela coisa super linda na sua mesa. Aí o que pode acontecer em seguida? Pode ser que você comece a gritar palavras horríveis, falar, né, barbaridades para o garçom. Então a consciência auditiva da sua família vai ouvir, em vez de ouvir uma música linda que está tocando no fundo do restaurante, chique, caro, vai começar a ouvir as palavras horríveis que você está dizendo. Então, a consciência auditiva não vai conseguir mais ser feliz, não vai ter nenhuma fonte de prazer, né? Por fim, o que acontece é que a raiva vai perturbar sua mente completamente, né? Então você foi lá para aquele restaurante, né? E no fim você ainda teve que pagar, né? Você foi lá para comprar felicidade, na verdade. Aquele restaurante chique, maravilhoso. Foi lá para comprar felicidade e comprou sofrimento, né? Foi tudo que você conseguiu trazer para casa, foi sofrimento.
E por que razão, né? Qual que foi o erro? Né? O erro foi simplesmente a arrogância, né? Esse ego inflado, né? Que esperava ser tratado como um rei, que espera ser tratado como um rei, né? Então, é a arrogância que é a culpada de você ter, ainda por cima, gastado um dinheiro nesse restaurante e ter trazido sofrimento para todo mundo para casa. Então, é essa arrogância que a gente precisa eliminar, né? E o segundo verso trata disso, a gente desenvolver essa atitude de humildade, né? Para poder eliminar a arrogância toda. Então, uma atitude de humildade, ela não vai fazer com que a gente perca o poder ou perca a fama, né? Não vai causar nenhuma perda para nós, pelo contrário. Né? Quando a gente tem uma atitude de humildade, a gente não tem medo de errar, a gente não tem problema em errar, a gente não se preocupa com isso. A gente tem abertura para isso, as pessoas podem chegar para nós e nos dar ideias de como consertar aquilo, porque as relações são mais abertas, são mais livres para isso, né? Então, para a gente, às vezes, consertar alguma coisa, a gente precisa de muitas ideias. Se a gente não tiver abertura, as pessoas não vão chegar em nós, né? Então, quando a gente tem essa atitude humilde, a gente acaba que todas as nossas relações, elas melhoram, né? Seja no nosso ambiente de trabalho, seja na nossa família, com os nossos amigos, as relações melhoram. Porque quando a gente tem essa atitude de humildade, as pessoas, elas nos respeitam mais, né? Elas percebem isso, elas nos respeitam mais, né? Elas confiam em nós. E daí as relações todas melhoram em todos os níveis, né? Então, essas são as vantagens da atitude humilde, né? Em vez da arrogância e do ego. Então, essa atitude de humildade, ela vai nos ajudar a reduzir as aflições mentais. E, por outro lado, a atitude de arrogância impede que a gente reduza as nossas aflições mentais. Então, essa segunda estanza, o segundo verso, ele está dizendo isso para nós. Como que a gente desenvolve uma atitude de humildade, como a gente diminui o ego ou essa atitude de arrogância. Então, a gente já entendeu e já entendeu que o nosso inimigo verdadeiro são, então, as nossas aflições mentais. E a gente já tem esse desejo de se livrar delas. Aí, no segundo verso, a gente aprendeu, então, que essa atitude de humildade vai nos ajudar a reduzir as aflições mentais. Vai ficar mais fácil a gente ver os nossos erros como erros. Então, o terceiro verso, ele é assim: em todos os meus atos, vou aprender a examinar a minha própria mente. E sempre que surgir uma emoção negativa, pondo em risco a mim mesmo e aos outros, vou com firmeza enfrentá-la e evitá-la. Então, em todos os meus atos, quando eu estou conversando com alguma pessoa, quando eu estou assistindo alguma notícia, em todos os atos, né? Eu vou aprender a examinar a minha mente. Então, por exemplo, estou ouvindo as notícias. Agora, nessa época de pandemia, né? O Guest trouxe tudo para essa nossa experiência. Estou ouvindo notícia, né? Então, eu estou ouvindo a notícia e aquilo é horrível. Aí a gente começa, isso é horrível, que desgraçado, ai, que horror. Apontando sempre para fora, né? Então, esse verso está falando assim para nós: eu vou aprender a examinar minha mente. Eu estou ouvindo isso e o que eu estou sentindo, né? E quando eu vou estar em contato com o que eu estou sentindo. E quando surgir, então, alguma coisa que vai colocar em risco, alguma coisa que vai representar risco para mim, raiva, depressão, alguma emoção negativa que vai colocar eu e a minha família, os meus amigos em risco, eu vou com firmeza enfrentar e evitar. Né? Então, hoje, isso é uma habilidade tremenda, porque hoje a maioria de nós, nessa época de pandemia, a gente está completamente focado no que está fora. Né? Então, a gente aponta culpados e xinga e briga. E qual que é o resultado disso? Né? O resultado disso é que a gente sofre. A gente fica deprimido, fica com raiva, fica angustiado. E nós e todo mundo à nossa volta. Né? Então, esse terceiro verso é muito importante para nós. Né? A gente vai aprender quando estiver ouvindo qualquer coisa, assim, em qualquer situação, olhar para a própria mente, perceber a aflição mental surgindo, e para não colocar nós mesmos e o outro em risco, a gente vai com firmeza enfrentar e evitar.
Então, esse terceiro verso, nesse momento, para nós, de grandes desastres naturais, de pandemia, que as coisas estão indo tão mal externamente, a gente ouve notícia o tempo inteiro. Então, nesse momento, esse terceiro verso é muito importante. Então, quando a gente está ouvindo qualquer notícia, qualquer coisa que está indo, qualquer notícia ruim, a nossa primeira preocupação devia ser com o que nós estamos sentindo, né? Em vez disso, a gente fica tentando resolver coisas que a gente não vai conseguir resolver. A gente não tem como controlar esse vírus. Não tem como a gente lidar com isso sozinho, né? A gente não pode controlar, né, o que está fora. Então, em vez de a gente olhar para dentro, que é o que realmente vai nos prejudicar, que é o que realmente vai nos tirar a paz, tirar a felicidade, a gente fica tentando consertar coisas fora que a gente, na maior parte das vezes, não tem controle, né? Então, quando surge qualquer emoção negativa e a gente está atento, né? Primeira coisa que a gente precisa fazer é notar essa emoção surgindo, né? Para que, às vezes, o Guedes fala que às vezes a gente fica tentando resolver as coisas fora, só olhando para fora, e o que está dentro de nós está apodrecendo, e a gente não está nem notando, né? Então, o primeiro ponto é olhar para o que está acontecendo dentro de nós, né? Entender que esse é o verdadeiro risco, né? Esse é o verdadeiro perigo para nós e para os outros. Então, tomar a decisão de enfrentar, de reduzir, de evitar, de acabar com aquilo, e aí aprender a como fazer isso. Então, o terceiro verso é isso, né? A gente vai notar, tomar consciência da raiva e aprender, né? Especialmente a raiva, e aprender a enfrentar e evitar, né? E como que a gente vai fazer isso? Com o quarto verso. Então, o quarto verso é assim: vou prezar os seres que têm natureza perversa, e aqueles sobre os quais pesam fortes negatividades e sofrimentos, como se eu tivesse encontrado um tesouro precioso muito difícil de achar. Então, o que significa isso, né? Essas pessoas que nos causam normalmente raiva, ódio, são essas pessoas que a gente vê tomando decisões erradas, fazendo coisas horríveis, né? Mas quando a gente vai olhar a razão pela qual elas fazem essas coisas, né, essencialmente, elas querem a mesma coisa que nós, elas querem ser felizes, querem se livrar do sofrimento, essencialmente a mesma coisa que nós, não tem nenhuma diferença, né? E elas acham que a forma de fazer isso é o que elas fazem, né? E por que isso? Por que elas tomam as decisões erradas e causam mal para o outro, mal para você, mal para sua família, mal para o país inteiro, né? Porque sobre elas pesam fortes negatividades e sofrimentos. Quer dizer, eles são escravos das aflições da mente. Então, nesse treinamento, que esse quarto verso está dizendo, é que em vez de nós respondermos com raiva, com ódio, a gente deve responder, então, com compaixão, enxergando isso, né? Para eles, na verdade, tanto faz, né, às vezes. Então, como o Guedes fala, se a pessoa está lá causando mal para um monte de gente, você tem raiva, grita, briga, né? Para ele, tanto faz. Se você ama, se você odeia, tanto faz, né? Mas, para nós, nesse treinamento, né, se a gente conseguir enxergar a razão pela qual eles estão fazendo aquilo, né, em função de eles serem escravos das aflições mentais, né, da ignorância, então isso desperta compaixão em nós, né? Daí a segunda parte do verso é como se eu tivesse, então eu vou prezar esses seres, eu vou pegar esses seres e vou cuidar bem deles, e como se eu tivesse encontrado um tesouro precioso, muito difícil de achar. Então a gente vai cuidar bem daquilo, né? E por que é um tesouro precioso, muito difícil de achar? Porque esses seres, especialmente, são eles que vão nos ajudar a treinar a tolerância, a paciência. Se a gente só tivesse gente maravilhosa na nossa volta, a gente nunca teria essa possibilidade de treinar a paciência. Então eles são essas pessoas que vão nos ajudar a desenvolver essa habilidade de cultivar a paciência e a tolerância. Então, eles são como se fossem um tesouro precioso, muito difícil de achar. Então, esse é o quarto verso. Então, olha só, os amigos queridos, as pessoas da nossa família que a gente adora, né? Esse amor que a gente tem por eles, esse amor e essa compaixão que a gente tem por essas pessoas, eles não são puros, eles são misturados com apego que vem do próprio autocentramento. Então, eles não vão nos ajudar a reduzir o autocentramento, essas pessoas queridas, né? Por outro lado, essas pessoas que causam esses troublemakers aqui que o Geshe está falando, esses criadores de problema, né? Esses inimigos que a gente chama, desenvolver a compaixão e amor por esses seres, essa compaixão e esse amor são puros. Essa compaixão e esse amor por esses seres, livre de apego, vão nos ajudar, essa mente, né, que surge
nessa relação de amor e compaixão com esses seres de natureza perversa, essa mente vai nos ajudar, é o antídoto direto contra o autocentramento. Então, esses seres, nós temos que realmente apreciá-los, como se eles fossem um tesouro precioso, muito difícil de achar. Então, próximo verso. Isso. Então, quando os outros, por inveja, maltratarem a minha pessoa, ou insultarem, caluniarem, vou aprender a aceitar a derrota e a eles oferecer a vitória. Então, pode ser que isso aconteça dentro da nossa própria família. Membros da família que tinham uma boa relação e, de repente, por inveja, falam qualquer coisa horrível para você e fazem coisas negativas e tudo mais, né? Então, o que esse verso está dizendo é para a gente desenvolver uma mente que tolera esse tipo de atitude, né? Que não pega para si, fica remoendo ou não reage, né? Então, quando o verso fala assim, eu vou aprender a aceitar a derrota, significa assim, que eu vou falar, a pessoa falou uma coisa horrível para você, você fala, tá bom, né? E daí fica remoendo, a pessoa falou isso para mim, devia ter falado, blá, 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 né? Fica com raiva, aquilo borbulhando dentro de você, né? Para um praticante, isso destrói os méritos, né? Para todos nós, isso gera raiva e sofrimento, né? Que o Geshe já falou, né? Então, o ponto é tolerar ou oferecer o perdão para essa pessoa. Significa não tomar para si, não ficar guardando aquilo dentro de você e não reagir. Porque se a pessoa fala uma coisa absurda para você, você fala outro absurdo para ele fala para você, para ele, lá, fica assim, vai e vem, e aquilo não acaba nunca, né? Então seria assim, a pessoa falou uma coisa horrível para você, você é um louco. Você fala assim, tem razão, eu sou louco mesmo, mas você é tão legal, né? Acabou, fim da história, né? Então é claro que o Geshe falou que se a pessoa faz uma coisa errada e que você vê que tem que ser corrigido, você vai lá e resolve, né? Mas você não fica guardando aquilo dentro de você, remoendo aquela raiva dentro de você. Isso vai destruir a sua paz, né? Então a gente desenvolve esse tipo de tolerância. E quando a gente fala, então o verso fala, vou aprender a aceitar a derrota e aí eles oferecer a vitória. Você acaba com a discussão, você deixa aquilo, você não se permite ser perturbado por isso, né? Então isso melhora muito as relações na família, com os amigos, né? Então, essa mente de tolerância que vai ajudar, então, a reduzir as aflições mentais também. Então, para nós praticantes, a gente precisa entender que uma boa coisa para a gente fazer é baixar as nossas expectativas, né? Nós estamos no samsara, gente. O samsara é o sofrimento da existência cíclica. Então, vai ter sempre problema, vai ter sempre confusão à nossa volta, gente criando confusão. Esse é o samsara, né? Se a gente tivesse nascido numa terra pura, e aí aparece alguém fazendo alguma atrapalhada, criando problema, aí a gente teria razão para reclamar. Mas nós somos samsara, vamos reclamar de quê? É a natureza do samsara, é isso mesmo, essa confusão à nossa volta, né? Então, a gente tem essa opção de pegar o que está acontecendo com a gente nesse mundo maluco aqui, no samsara, né? E transformar isso em oportunidade de prática, né? Então, para nós praticantes, tem esse lado. O Geshe lá compara isso daí com andar de caiaque numa trilha, né? De caiaque. Então, quando a gente pega um caiaque para descer um rio ali, a gente não acha que vai ser tudo tranquilíssimo, né? A gente já espera que vai surgir uma pedra, não sei de que jeito, vai ter uma queda d'água, vai acontecer um monte de coisa no caminho, né? E a gente se diverte com aquilo, a gente fala, nossa, olha que pedra, agora como é que eu vou fazer? Aí a gente tenta ir por aqui, daí vai por ali, daí... Então a gente espera que isso aconteça e se diverte com isso, né? Porque a gente espera, porque a gente quer que a dificuldade se apresente ali para a gente poder desviar, fazer outra coisa, né? A gente não espera que seja um caminho tranquilo, sem nenhuma coisa acontecendo no meio do caminho. Então, é isso, se a gente cada pedra que aparece no meio do caminho, quando a gente está andando de caiaque, a gente vai ficar bravo, vai ser sofrimento, a gente não vai se divertir, né? Então, o treinamento da mente, aqui voltando para o nosso caso aqui, esses ensinamentos sobre treinamento da mente são para isso, para a gente pegar qualquer dificuldade, qualquer situação que surgir na nossa frente, né? E converter aquilo na nossa mente, né? Converter aquela situação para como se a gente enxergasse naquilo uma oportunidade de cultivar compaixão, ou de cultivar paciência, ou de cultivar tolerância, né? Para nós, nesse caso da pandemia, com tudo dando errado, a gente tendo que ficar trancado e perdendo tudo, é o momento certo para nós praticantes desenvolvermos a renúncia.
A gente olhar em volta e falar, realmente, o samsara é isso, né? E para eu cultivar a felicidade, para eu poder transformar toda essa confusão em caminho para a felicidade, eu preciso olhar para a minha própria mente, né? Esse é a essência do treinamento da mente. Pegar o que quer que surja, qualquer dificuldade que surja, e converter em oportunidade para o caminho da felicidade, dentro da nossa mente. Então, o que o Geshe está querendo dizer para nós é que está tudo nas nossas mãos, né? Seja qual for a situação que se apresente para nós como treinadores da mente, a gente tem todos os recursos para pegar o que quer que aconteça com a gente e transformar aquilo em um cultivo de uma qualidade, né? De treinar nossa mente. Para nós que estamos interessados em treinar a mente, essa situação ela é maravilhosa, né? Ela é ótima, porque tem muito o que treinar aqui, né? Com tudo que está acontecendo com a gente. Então, não tem... O que ele está querendo dizer para nós é que não tem razão para a gente se desesperar, para a gente perder as esperanças, né? Tá tudo na nossa mão, nós temos todos os recursos para pegar essas situações todas e treinar a nossa própria mente, né? Então, é uma razão, é uma forma de a gente olhar para as situações sem perder a esperança, sem transformar aquilo numa fonte de estresse ou de depressão, né? Então, todos nós aqui podemos fazer isso, né? Uhum. Então, isso é muito importante que o Geshe falou agora, que tudo que ele está falando aqui sobre o treinamento da mente é o que a gente deve fazer internamente, com a nossa mente, né? Que qualidades que a gente vai desenvolver e o que a gente vai evitar, né? Agora, as ações externas são uma outra história, né? Então, não é porque a gente está treinando a mente que as pessoas vão fazer o que quiserem e a gente vai, muito obrigada, eu sou uma pessoa, eu sou um praticante, estou treinando a mente, então pode fazer o que quiser, muito obrigada. Claro que não é isso, né? Então, o que está errado fora, externamente, a gente vai ter que lidar com aquilo, de algum jeito, né? Às vezes, não vai ter um jeito só, às vezes vai ser de uma forma compassiva, suave, outras vezes vai ser de uma forma irada, né? Mas o que é errado, e nós vamos lidar com isso, nós vamos interferir nisso, mas não por raiva, não a partir da raiva. A raiva, ele já falou de tudo que é jeito, a raiva fere internamente, externamente, raiva fere, né? Então não a partir da raiva, a partir da própria compaixão, porque se a gente vê alguém fazendo uma coisa errada que vai causar sofrimento para os outros, a gente precisa interromper aquilo. Não porque a gente tem raiva, mas porque a gente quer cuidar do outro, por compaixão, né? Porque a gente estima os outros seres, né? Então, é bom a gente não confundir as coisas. Treinamento da mente é um trabalho interno, né? É uma coisa interna. Agora, as ações externas são uma outra coisa e a gente vai precisar lidar com elas também, né? De uma forma sábia. Se a gente não tiver sabedoria, se a gente não trouxer sabedoria para lidar com as situações, então a gente vai ter o que o Geshe chama de compaixão cega. E não é esse o ponto, né? É uma compaixão com sabedoria, uma ação sábia. Okay, thank you very much. Any questions? Então, essas ações iradas, né, que a pergunta foi sobre a ação irada, ela é uma ação que é feita a partir do amor e da compaixão. Então, por amor e compaixão, com a mente de amor e compaixão, você age, com a assistência da sabedoria. Então, quando, por exemplo, e pode ser de uma forma enérgica, né, ou de uma forma suave, ou de uma forma enérgica, mas a partir de uma mente de amor e de compaixão e não de raiva, né? Então, por exemplo, quando as crianças estão fazendo coisas erradas, assim, né? E gritaria, não sei o quê. Se os pais chegarem muito suavemente, a criança não vai nem escutar. Então, às vezes, ele tem que ter uma ação um pouco mais enérgica para a criança parar e escutar, né? Mas não é por raiva. É a partir do cuidado, de querer cuidar da criança, né? Então, a diferença de tomar uma ação a partir da raiva, a partir do amor e da compaixão, ela é sentida pelo outro. Quando você toma uma ação qualquer por raiva, as palavras que você diz, o som, o jeito que soa, a pessoa percebe que é raiva aquilo, né? Que não é bem exatamente amor e compaixão, né? Então, a raiva, quando a gente age a partir da raiva, a gente pode passar do limite. Né? A gente pode ir além do que era necessário na situação. E a partir do amor e da compaixão, a gente respeita os limites e a gente tem mais opções, tem mais liberdade de ação
quando a gente age a partir do amor e da compaixão, a gente pode fazer o que é necessário para ajudar a pessoa naquela situação, sabendo que ela vai se prejudicar. Então, como a sua santidade tem falado, né, o ponto seria educar as crianças desde cedo sobre as habilidades emocionais, sobre essas qualidades emocionais. Mas nesse século a gente não tem esse tipo de treinamento, né? A gente é treinado desde pequeno a olhar só para coisas materiais, a dar importância só para coisas materiais. E aí esses líderes, eles chegam nesse ponto, eles não têm a menor ideia de como lidar com isso, de como mudar a situação, né? Eles não foram treinados para isso, não receberam nenhum treinamento para isso, desde criança. O melhor dos mundos seria a gente treinar as crianças, né? Para a hora que chegar numa posição de liderança, as crianças já terem outra visão, se preocuparem com os outros, enfim, ter outra visão de mundo, né? Mas se eles receberem esse tipo de treinamento que o Gay estava nos dando, né? Sobre como a raiva prejudica, como que eles acabariam entendendo isso, né? Mas o melhor seria a gente começar desde crianças, né? Então, eu perguntei pro Guest, né? Tá bom, vamos supor que então essa criança que não recebeu nenhum treinamento, agora ela cresceu e ela é um dono de uma empresa, é um líder, né? Agora, já sem saber nada sobre emoções, nem sobre nada, né? E daí o que a gente faz com essa pessoa, né? Aí o Guest falou assim, é simples, porque essa pessoa, no fundo, ela tá sofrendo. Ela não consegue dizer, porque ela está realmente no ambiente competitivo, ela não vai dizer que ela tem um problema mental ou que ela está sofrendo com as emoções. Ela não vai dizer isso, né? Se ela tivesse um problema físico, ela ia falar, preciso ir no médico porque eu estou com uma dor na perna e tudo mais. Mas ela não vai dizer que ela está sofrendo, que ela tem depressão, que ela tem medo, que ela tem raiva. Ela não vai dizer isso, né? Mas ela está sofrendo. E ela está fingindo, né? Mas não fala, não expõe, não presta atenção, ou porque ela não tem tempo, porque ela está completamente tomada pelas atividades todas que são geradas pela própria situação de competição, né? Ou porque ela nem tem contato com o que está sentindo, né? Ou porque não tem conexão adequada para isso. Mas se a gente conseguir conversar com essas pessoas e apresentar esse raciocínio que o Geshe apresentou aqui, passo a passo, elas vão entender, né? E vão querer se transformar. Não é fácil, leva tempo, mas é possível. Então, as coisas estão mudando, na verdade, né? Muitas empresas, muitas organizações estão adotando o próprio C-Learning ou o CBCT, que é um outro programa voltado para o desenvolvimento da compaixão, desenvolvido pela Emory, né, University. E os cientistas também estão se interessando mais por como que a mente funciona. Antigamente era assim, as coisas só se falava de coisas materiais na ciência. Os cientistas estão se interessando por compaixão, né, por exemplo, estão estudando as emoções, né? Então, as coisas estão mudando aos poucos, né? As empresas estão entendendo a importância de tudo isso, as coisas estão mudando. Então, como trazer a ética secular, como abordar a compaixão sem nenhuma conotação religiosa, né? Isso está surgindo, tem vários programas assim, e as empresas estão se interessando. Então, as coisas estão aos poucos mudando, né? Então, a pergunta era como que faz para a gente ensinar esse segundo verso, né, de se sentir a pessoa mais inferior, mais insignificante dentre os outros, né? Como é que a gente faz para ensinar como uma pessoa que tem muito baixa autoestima pode aprender esse ensinamento do segundo verso, né? Então, o que o Geshe falou é que na filosofia budista, as coisas todas são interdependentes, né? Tudo acontece num processo de interdependência. Então, quando uma pessoa que tem uma autoestima super baixa, se sente a pior, a mais errada, que as coisas todas ruins acontecem com ela, né? Quando ela se sente a pior, né? Se ela olha para uma outra pessoa que está numa situação pior, muito pior que a dela, né? Mas que ainda assim ela consegue cuidar da família, consegue ter força para lidar com a vida, consegue ter esse poder interno, né? Se essa pessoa, então, que tem uma baixa autoestima, olha uma pessoa que está numa situação pior que a dela, mas que ainda assim tem muitas qualidades, né? Isso acaba servindo de encorajamento para essa pessoa, né? Então, apreciar as qualidades de uma pessoa que está numa situação pior que a dela pode servir de encorajamento, né? E aí ela pode encontrar um caminho aí, mesmo ela tendo uma baixa autoestima, né? Enxergar o outro, as qualidades do outro, pode servir de motivação para ela, né?
Então, com certeza, claro que a sabedoria da vacuidade, ela é o antídoto para todas as aflições da mente, mas ela é muito mais difícil, né? Então, mas o Geshe vai explicar na próxima semana. Então, nessas 2 primeiras aulas, né, o Geshe lá explicou e está explicando para nós a parte do método, né? E, então, de usar esses antídotos que a gente pode usar com mais facilidade. Agora, na próxima aula, ele vai explicar, então, esse método da sabedoria, que é muito mais complicado. Se ele falasse de vacuidade aqui para nós hoje, ele estaria falando de uma coisa que a gente não ia entender, né? A gente quem não tem familiaridade com esses termos não entenderia coisa nenhuma. Então, ele precisa de mais tempo para explicar, mas com certeza a sabedoria da vacuidade é o antídoto para todas as coisas, a mais poderosa e a mais difícil.